Vamos concluir agora o nosso estudo sobre a mente, como o cérebro pensa, o cérebro como máquina de pensar. Bom, nós ainda teríamos muita coisa a falar sobre como o cérebro pensa. Mas aqui agora eu quero colocar um ponto, porque nós voltaremos a esse assunto posteriormente para dizer o seguinte. Nós já falamos que o sistema nervoso, ele controla todas as atividades orgânicas. Aí pode surgir a ideia: então o sistema nervoso é o responsável pela manutenção da vida no organismo? Não, não é bem assim. Nós temos que entender que o homem é um ser psicossomático. Psique quer dizer alma, quer dizer mente. Soma quer dizer corpo. Então, psicossomático, algo que acontece da mente que controla todo o corpo. Quando nós falamos em mente, essa palavra vem do latim mens, que quer dizer pensamento, intelecto, entendimento, imaginação, quer dizer também espírito, alma. Quer dizer vontade, disposição, intenção. Então, mente é a própria alma. Mente é a própria pessoa. Observe, a mente habita no corpo, mas é distinta do corpo. Nós estamos falando de um dualismo corpo e mente. Ou seja, o termo mente designa todo o psiquismo humano. Por outro lado, a palavra psicossomática, como nós já falamos antes, psique, alma, vida, inspiração, soma, seria corpo, órgão, matéria. Então, psicossomática é a junção do psíquico e do organismo. O que isso significa? Que qualquer alteração orgânica interfere diretamente sobre o psiquismo. Por outro lado, qualquer alteração psíquica tem sua manifestação diretamente sobre o corpo. Quando nós falamos o homem como ser psicossomático, nós estamos querendo dizer o homem como uma unidade, mas essa unidade tem dois aspectos diferentes. Esse termo psicossomático as pessoas estão acostumadas a utilizar só para se referir à doença, mas isso não se refere apenas à condição de enfermidade, mas também à condição de saúde. Nós somos seres psicossomáticos. Visto que o homem é uma pessoa total, o espiritual e o mental são aspectos dessa totalidade, aí Rockman diz: a saúde espiritual é um aspecto indispensável da saúde mental. Os dois, saúde espiritual, saúde mental, os dois podem estar separados somente numa base teórica. Mas nos seres vivos, a saúde espiritual e mental estão inseparavelmente entrelaçadas. E mais do que isso, nas últimas décadas, final do século XX, início do século XXI, estão sendo feitas várias experiências, várias pesquisas com pessoas que vêm a morrer, que passam pelas chamadas experiências de quase morte, EQM. E essas pessoas que já passaram pela morte, quando voltam à vida, o que se descobriu é que as experiências de quase morte têm demonstrado que a mente continua existindo mesmo após a morte física da pessoa, o que corrobora a ideia do dualismo, mas esse estado pós-morte, ou nesse estado pós-morte, a pessoa apresenta as mesmas características visíveis para si mesmo de quando estava viva, o que corrobora a ideia de monismo. Então, explicando, a mente continua existindo mesmo depois que a pessoa sai do corpo, mesmo depois que a pessoa morre. Então, nós estamos falando um dualismo. Corpo morreu, mente não. A mente continua existindo. Mas agora, a mente no seu estado incorpóreo,
ela apresenta as mesmas características que tinha antes de quando estava incorporada. Então, por outro lado, se nós estávamos falando um dualismo corpo-mente, nós estamos agora falando no monismo, que a mente continua sempre atrelada ao seu corpo de origem. Concluindo então o nosso estudo, podemos dizer: a mente é o cérebro pensando. O que nós vimos é que o cérebro pensa. Pensamento é tudo aquilo que o cérebro faz que não esteja diretamente relacionado à manutenção da vida, mas indiretamente é a causa e a consequência do fato do homem estar vivo. O pensamento confere consciência ao homem, porém a consciência transcende a própria vida do homem. Para encerrar o nosso assunto, uma frase. Entender como o cérebro pensa é um conhecimento que pode ser bastante útil e muitas vezes indispensável para o psicoterapeuta e conselheiro no momento do atendimento clínico, pois estará atuando sobre processos mentais da pessoa em aconselhamento, a fim de produzir mudanças emocionais, comportamentais, fisiológicas, etc. É importante conhecer o sistema nervoso do ser humano para saber como o cérebro pensa e o que faz com que o homem seja um ser psicossomático.